Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho aí. Nesse vídeo eu vou mostrar os meus livros de medicina legal e os que eu usei durante a minha preparação para concursos. Vou comentar um pouquinho sobre cada um deles, seriam indicados em quais situações, qual seria o melhor. E eu espero assim fornecer subsídios para que vocês escolham o melhor livro de medicina legal para o seu momento de estudos. Então, primeiro eu quero abordar a discussão de qual é o melhor livro de medicina legal para estudar para concursos. Tem muita gente que me pergunta isso. Bom, se você já viu algum vídeo meu sobre escolha de material de estudo, já deve saber qual é a resposta para isso. A verdade é que não existe o melhor material, existe aquele que é melhor para você em determinado momento. Por que isso? Porque o material de estudos ele vai depender de qual que é seu nível de estudos na matéria, então qual que é seu nível de conhecimento, já tem um conhecimento básico, se nunca estudou a matéria, se já é um aluno mais aprofundado na matéria, e também da sua dificuldade, que pode ser que algumas pessoas já tenham um certo conhecimento, mas continuam com muita dificuldade na matéria. Então isso é preciso ser avaliado para escolher o melhor material. Além disso, vocês têm que analisar qual que é o nível de profundidade da prova de medicina legal que você vai fazer. Isso tem muito a ver com o cargo, então pode ser que, por exemplo, para o médico legista, a prova vai cobrar conhecimentos muito mais aprofundados do que para um perito criminal. Pode ser que para um técnico de necropsia, eles foquem mais nos conhecimentos de anatomia, então assim por diante. Isso também pode depender da banca do concurso. Então algumas bancas têm histórico de cobrar conteúdos mais aprofundados, outras pegam mais leve nos conteúdos, então isso vocês precisam conhecer qual que é o perfil da banca, o perfil do cargo, para saber qual o nível de profundidade que vocês precisam nesse livro. E também, muito importante, tentar saber qual que é a referência da banca. Eu vou comentar de algumas aqui, mas vocês devem saber que as bancas, os examinadores, eles têm a referência clássica deles. Então, tem o fulano lá da CESP, que usa mais o França, tem o pessoal da FCC, que às vezes gosta mais do Higino, enfim. Isso a gente descobre como fazendo questões da banca. Vocês vão ver que geralmente eles pegam as referências dos mesmos livros, beleza? Então levem tudo isso em conta. Nível de estudo, dificuldade, o nível de cobrança do conteúdo e referência da banca na hora de escolher o seu livro. E agora então eu vou falar dos livros que eu conheço, tá bom? Eu só vou mostrar aqui os que eu já usei para estudar ou que eu uso ainda como referência. Para quem não sabe, eu sou professora de medicina legal no Q Concursos, então eu tenho uma série de aulas lá e eu comento as questões da plataforma. Então eu uso ainda vários livros de medicina legal para dar embasamento para essas questões. Então eu vou comentar dos meus livros em ordem de complexidade. Vou falar do mais básico para o mais aprofundado, e aí vocês podem analisar e quem sabe escolher o melhor livro para você. Começando então com o livro da Neuza Bittar, que é Medicina Legal e Noções de Criminalística. Essa versão aqui ela é bem velha, tá? Se eu não me engano, comprei em 2016, quando eu estava estudando para concursos ainda, tá? Então tem versões mais recentes. Mas eu acho esse livro aqui sensacional para quem está iniciando os estudos, para quem tem muita dificuldade. Ele é bem básico mesmo, não traz conhecimentos aprofundados. Vocês vão ver que praticamente tudo que tem aqui cai em prova, que são os conceitos mais simples dos conteúdos de medicina legal. Tem a parte de criminalística também, mas eu não recomendo esse livro para criminalística, só para medicina legal, tá bom? Ele tem alguns esquemas, algumas imagens, mas não tem nada colorido, pelo menos nessa versão não tem, tá? Então vocês podem ver, tem alguns esquemas que ajudam a entender, mas principalmente eu indico porque ele tem uma linguagem muito clara, muito simples de entender, ele vai direto ao ponto e aí você não vai ficar estudando coisas que nunca vão cair na sua prova. Então é importante começar por um livro mais básico e se esse for o seu caso, eu recomendo esse livro. Claro que podem ter outros livros de mesma profundidade, às vezes até melhores, mas esse é o que eu conheço, então por isso que eu estou indicando ele aqui, ok? E se você não sabe ainda qual o nível de profundidade
você tem que saber, ou por onde começa, o que é mais importante, lembre-se sempre de ir atrás de questões de concursos. Então pega uma prova, vai ver as questões do tema antes de iniciar os estudos e já dá uma olhada no que é cobrado antes de pegar o livro. Assim você já pode direcionar seus estudos, tá? Independentemente de qual é a sua fonte. Então esse é o primeiro, Neuza Bittar, Medicina Legal. Ele é da editora Juspodvin, tá? Vocês encontram ele bem fácil na internet para comprar ou nas livrarias também. Segundo livro, é um livro que eu não tenho mais, então eu só baixei a capa dele aqui no tablet, que é o Sinopses para Concursos, Medicina Legal, autores Wilson Wiss e Palermo Ferreira, tá? Então esse aqui ele também é da editora Juspodvin. Esse livro aqui, eu usei ele para revisão de concursos e eu não indico ele da mesma forma que eu indiquei o Neuza Bittar para iniciantes na matéria. Por quê? Justamente porque ele é muito básico. Então, às vezes, pode ser que fique meio vago os conceitos que ele traz, ele não tem explicações. Mas é muito útil para revisão pré-prova. Então, se você quer dar aquela revisada nos pontos mais importantes, tá achando seu material muito denso, eu indico esse livro para vésperas de prova e você consegue finalizar ele aí em uma semana. Se eu não me engano, ele tem questões de concurso também, questões comentadas, então ele é bem bacana também para se ter. E uma coisa que eu esqueci de falar, eu vou comentar um pouco dos preços deles também, que alguns livros de medicina legal são bem caros, outros são mais em conta. Então, esse Neuza Bittar que eu pesquisei agora, estamos em fevereiro de 2020, a versão mais recente dele, que era de 2019, estava R$ 69,90 no site da editora. E o livro de sinopses para concursos, que eu pesquisei também no site da editora, estava R$ 84,90. Então são livros bem em conta também para quem quer iniciar seus estudos, pegar uma coisa mais simples, então eu recomendo esses dois. Agora eu vou falar um pouco do França, Genival Veloso de França, que tem esse clássico aqui, Medicina Legal. Vocês veem que já é um livro bem mais denso, tá? A versão impressa dele tem imagens em preto e branco, mas se eu não me engano no PDF tem imagens coloridas. O ruim do França é isso, que é em preto e branco, então às vezes dificulta um pouco. Ele é clássico de bancas, tá? Então se vocês forem pegar a referência que foi usada, sei lá, em 80% das questões de concursos vão ter vindo desse livro aqui. Eu considero atualmente que seja o mais clássico para aprender medicina legal para concursos. Mas ele é bem denso, tá? Pode ser que quem nunca estudou medicina legal acabe estudando coisas muito além do que é cobrado em provas. Esse é o problema dessas doutrinas. Mas ele é ótimo, muito bem explicado. Os conceitos, vocês vão ver que é um copia e cola das questões de concurso. Tem muita coisa que eles copiam daqui e nem mudam o que está escrito, tá? Ele é muito referência em concursos. Então, se você está procurando um clássico que vai abranger a maior parte das questões, a maior parte das bancas, a gente pode, então, citar o França Medicina Legal. Essa edição aqui é de 2018, se não me engano, 11ª edição. E o valor dela tá R$ 250, que eu pesquisei recentemente. Também é um livro mais caro, mas, assim, é clássico, né? Dificilmente um livro dessa estrutura, ele é gigante, vai custar muito mais barato que isso. Então esse foi o Genival Veloso de França. Agora eu vou falar do livro do Delton Cross Jr., Manual de Medicina Legal. Bom, esse livro aqui, ele não é clássico em concursos, é um livro mais antigo, tá bom? E o que eu acho legal dele é que ele traz mais explicações sobre os conceitos, sobre por que acontece determinado fenômeno. E não necessariamente isso cai em prova, mas é legal de você entender para conseguir memorizar melhor os conceitos. É um livro bacana, ele chega até a ser interessante de ler por lazer. Tem algumas coisas um pouco ultrapassadas, tá? Que vocês nunca vão ver cair em prova, mas ele também é um clássico, muito conhecido, esse autor. Custa R$ 180 nessa época da pesquisa que eu fiz hoje. Então, às vezes, é uma referência legal para vocês darem uma aprofundada nos conceitos. Ele também é bem grandinho, o problema também
é que ele não tem imagens, raramente tem algum esquema, é basicamente só texto, então isso é um problema também. Mas para quem quer se aprofundar no estudo da medicina legal, eu vejo que tem muita coisa para médico legista, tá? Coisas bem específicas que vêm desse livro aqui. Então, às vezes, tipo, de onde será que essa banca tirou isso? O índice de fulano de tal. Provavelmente é desse livro aqui que ele traz os conhecimentos bem específicos. Eu acho que mais para esses cargos que têm conhecimentos mais aprofundados, médico legista, que ele vai ser útil. Mas é bem bacana também de ser estudado, tá bom? E o último livro que eu tenho, que é esse aqui, Medicina Legal, Texto e Atlas, do Higino Hércules. Essa é a edição mais recente, segunda edição. Na época das minhas pesquisas, fevereiro de 2020, esse livro estava custando R$420. Sim, é uma paulada, né? Mas, gente, esse livro aqui, a vontade de abraçar, ele é muito bom, muito, muito bom mesmo. Novamente, não é a referência mais clássica, mas tem sim várias provas e algumas bancas que estão adotando esse livro aqui como referência. E aí, quando ele cai, também é copia e cola dos conceitos. Geralmente, se tem uma questão que é mais aprofundada sobre fisiologia, detalhes do porquê que acontece tal efeito. Por exemplo, de uma questão que eu estava resolvendo esses dias, falava das diferenças de patologia dos afogados em água doce e em água salgada. É nesse livro aqui que você vai encontrar. E o legal dele é que, como ele é um atlas, ele tem muitas, muitas imagens e tudo colorido. Olha só, ele tem muitos esquemas, tabelinhas. Então isso ajuda bastante a tentar associar um efeito com a sua descrição. Por mais que não seja a imagem, né, que vai cair na sua prova, vai ser o conceito, ajuda a entender. Mas, novamente, ele é bem aprofundado, tá? Se alguém pegar para estudar ele logo de cara, sem nunca ter visto a matéria, vai ver que na hora de fazer questões, muito pouco do que está aqui realmente é cobrado em prova. É bem nesses casos mais específicos mesmo, que o examinador ele quer cobrar um negócio mais aprofundado, aquele detalhe que ninguém nunca soube, ninguém nunca estudou, geralmente vai estar nesse livro aqui. Coisas estranhas, detalhes de fisiologia, patologia, bioquímica, geralmente vem desse livro, tá? Então, essa é a referência utilizada, a banca FCC tem utilizado, bancas do Rio de Janeiro, provas no Rio de Janeiro utilizam esse livro, porque ele é do Rio de Janeiro. Então também é uma referência legal, caso você tenha aí condições de investir esse dinheiro. Mas do contrário, não é necessário, tá? Mas para quem quer se aprofundar, quem precisa se aprofundar nos conteúdos, eu acho que a referência clássica, no momento, é o França mesmo. Então esses foram os meus livros de medicina legal. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês conhecem mais algum, queiram compartilhar a opinião, pode deixar nos comentários. Quem sabe um dia eu não recebo o livro, né? Estou aceitando editoras, livros de medicina legal para comentar. E posso também compartilhar minha opinião. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, isso ajuda muito o canal. E se inscreva aqui no canal caso não tenha se inscrito ainda. E vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!